Bom, já estamos gravando. Quando o senhor quiser começar. Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da 24ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras. E como sempre fazemos no início das nossas atividades, vamos entrar em sintonia com o mundo astral, pedindo a intercessão de Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de todos os planos, de Oxalá Todo-Poderoso, os sagrados orixás de Umbanda, os mentores e dirigentes espirituais do Templo Estrela do Oriente, nossa mãe Cabocla Jurema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente, todas as sagradas falanges que trabalham naquele chão bendito, todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista, umbandista, pedimos que vibrem sobre nós na noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de conhecimento, de troca de sentimentos, sempre pautados pelo respeito, pela tolerância, por um amor fraterno, e que a partir de todas estas sagradas virtudes possamos dar prosseguimento na longa estrada que ascenda através da qual um dia chegaremos todos nós aos pés do amantíssimo Mestre, e que esse Senhor de todos os universos possa nos permitir dar por iniciada mais uma aula da 24ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Que o Pai permita que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Então, meus irmãos, sejam muito bem-vindos, mais uma aula. Bem-vinda, Letícia, bem-vindo, Rodrigo, bem-vinda, Cláudia, minha querida irmã. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. E vamos estudar um pouquinho mais. Letícia, bota para nós, por favor, no módulo 8, aquele slide que começa falando o seguinte: noções de geometria na Umbanda. Já está aí, pai. Esse mesmo. Gente, nós terminamos a aula passada falando sobre essa questão, esse estudo, né, por assim dizer, né, tão importante e que muito, infelizmente, muito poucas pessoas se apercebem do grande valor. E, no nosso caso, a gente está falando sobre espiritualidade, né? Mas o grande valor espiritual eu também caminharia, quando eu falo de geometria, dentro do campo da filosofia, dentro do campo da matemática, dentro do campo energético de uma forma geral. Porque a geometria espiritual, ela é indiscutivelmente a linguagem do universo. Porque o universo, tudo aquilo que está contido nele, e quem fala universo, eu falo não só o universo que nós estamos vivendo, como os outros universos, as outras dimensões, tudo tem como vamos dizer assim, como a sua base de sustentação a geometria. Então, a geometria é a grande linguagem do universo. Na Umbanda, propriamente dito, não é diferente, né? Então, eu estou dizendo aqui no slide que a geometria na Umbanda é uma das mais importantes formas de se praticar a magia branca, pois através dela podemos atrair e manipular todas as energias dispostas nos respectivos habitats. Nós já falamos no começo desse módulo 8 que foi Franz Mesmer, né, através do mesmerismo, que nos trouxe as 5 formas de magnetismo, sendo que a segunda forma é exatamente o magnetismo terrestre, muitas vezes influenciado por bússolas, por ímãs, e dentro da Umbanda, através dos pontos riscados, né? Então, é sobre isso que nós vamos começar a falar hoje. E aqui embaixo,
eu sempre gosto de lembrar, eu trago essa frase exatamente para vocês entenderem a importância da geometria espiritual. Eu digo aqui, através da geometria espiritual, pode-se até inverter as leis da polaridade. Sabe o que quer dizer isso? A gente dá sempre o exemplo do budismo, que tinha, como tem até hoje, a cruz, como nós praticamente a conhecemos, essa cruz, quando chega na sua extremidade superior e inferior, ela tem um traço assim para o lado, né? Vamos supor que ela termine aqui, e aqui ficaria um traçozinho assim para o lado. O simbolismo dessa cruz sempre foi atrelado ao amor, à compaixão, ao perdão, ao equilíbrio, a coisas boas dentro da filosofia budista. Num belo dia, me surge um ser humano, se podemos assim falar, e ele, conhecedor que era das leis da polaridade e profundo conhecedor da geometria espiritual, o que ele fez? Ele pegou esse tracinho para o lado direito, que simbolizava lá a cruz para o budismo, e inverteu, pegou o tracinho que estava para a direita e inverteu para a esquerda. A partir disto, ficou criada aquilo que nós conhecemos como a cruz suástica, o grande símbolo do nazismo, né? Um dos genocídios mais tristes, né? Um dos momentos mais tristes que a humanidade já passou, né? Então, para vocês terem a noção de que realmente a geometria espiritual, para quem conhece, para quem se aprofunda, é algo assim muito importante, né? Sobre todos os aspectos, inclusive para as pessoas que têm a mente doentia e que queriam realmente que aquele símbolo representasse, né, todos os seus planos, seus objetivos, seus projetos nefastos, né, para a humanidade, que foi o caso de Adolf Hitler, né? Pode pular para outro slide. E aí a gente começa, a partir desse slide aqui, trazer para vocês algo muito interessante, muito inusitado dentro da Umbanda, que também muito pouca gente conhece. Então, falando sobre geometria na Umbanda, estou dizendo aqui que é importante nós conhecermos as vibrações, os seus ângulos, dentro de um espaço cósmico, e como podemos combinar essas energias para uma efetiva eficácia de um trabalho. Então, vamos entender que, né, a gente, através de medidas geométricas, nós podemos atrair determinadas vibrações. E vamos mostrar agora a vocês como as coisas funcionam. Pode pular para o próximo. Eu quero trazer para vocês exatamente a questão da cruz para que a gente possa entender. Só que todas as vezes que a gente for pensar em geometria espiritual na Umbanda, a gente vislumbrando, a gente visualizando a cruz, a primeira coisa que a gente precisa pensar são exatamente nos pontos cardeais, né? Os pontos cardeais, isso não é novidade para a gente, aprendemos no nosso período escolar, né? Então está aqui, ó, norte, sul, leste, oeste. Só que você não tem só essas quatro formas geométricas, né? Você tem também, além dos pontos cardeais, você tem também os colaterais, os subcolaterais, né? Representados no sudeste, nordeste, noroeste, sudoeste. No caso dos subcolaterais, norte, nordeste, norte, noroeste, este, nordeste, este, sudeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, oeste, sudoeste, oeste, noroeste. Por que nós estamos trazendo esses pontos cardeais, colaterais e subcolaterais? Porque assim como isso representa determinadas vibrações,
Na Umbanda não é diferente. Pula para o próximo slide, Letícia, por favor. E aí vamos entender onde nós queremos chegar dentro da Umbanda. Toda vez que eu quero pensar em geometria espiritual, eu tenho que vislumbrar, tenho que visualizar isso aqui. Tá? Uma cruz, uma reta na vertical e outra na horizontal. Então, tendo uma circunferência 360 graus, vamos conhecer a localização das vibrações no ponto riscado. E são as vibrações com as quais a gente trabalha dentro da Umbanda. Pula para o próximo slide, Letícia. É isso que está aqui, gente. Então, o que acontece? Qual é a finalidade exatamente dessas vibrações dispostas dentro desse círculo, né? Nós que somos orientadores espirituais, nós precisamos ter essa referência aqui no momento que o médium vai participar de uma feitura no santo e ali a sua entidade, seja um caboclo, uma cabocla, um preto velho ou uma preta velha, no caso específico caboclo e cabocla, ele vai riscar o ponto e vai dizer qual é a vibração originária dessa entidade, né? Da sua entidade, da sua vibração. E a partir desse ponto riscado, e ele dizendo qual é o orixá, que ele tem a vibração originária, nós vamos comparar com esse círculo que aí está e todas as vibrações dispostas, né? E aí nós vamos verificar a autenticidade daquilo que a entidade falou. Lembrando que cada uma dessas vibrações que vocês estão vendo aí, do lado esquerdo eu escrevi, cada uma delas tem 15 graus de vibração, tá? Cada uma delas com 15 graus. Então, a partir daí, vamos começar a entender como a gente vai identificar um ponto riscado, né? Que é exatamente o objetivo. Pode mudar, Letícia. Exatamente o nosso objetivo. Então, o que acontece? O que é o ponto riscado, gente, para a gente entender, né? Ponto riscado é o símbolo magístico que identifica a vibração originária de uma entidade. Já comentamos que, assim como na nossa carteira de identidade diz lá, por exemplo, Luiz Fernando, ele é filho do seu fulano de tal com a dona fulana de tal. Uma entidade é a mesma coisa. A entidade ela não surge do nada. Ela surge a partir de um desdobramento de vibração do seu orixá de comando para a entidade, né? É como se fosse a tensão energética baixando. Mas tem uma origem, a entidade tem uma origem, né? Então, para a gente identificar essa origem, vamos lá, pula para o próximo slide, Letícia, por favor. Para a gente identificar essa origem, né, essa vibração originária, a gente precisa entender a riscada de pontos. Então, eu estou dizendo aqui que a riscada de pontos é uma combinação de ângulos, com a finalidade de se atrair determinadas vibrações. É um estudo longo que requer paciência e conhecimento. O que a gente observa ao longo desses 40 e tantos anos que a gente tem de Umbanda é que a maioria das pessoas pensa que o fundamento de um ponto riscado é uma estrelinha, é a lua, é uma machadinha. Não. Com certeza é uma figura acessória do ponto. Agora, o ponto riscado, para a gente poder entender, né, a sua vibração, vocês reparem que nós temos duas setas nesse desenho, nessa figura geométrica que aí está, né? Então, se temos duas setas, é sinal de que nós temos um ângulo ali estabelecido. Pode mudar, Letícia, para o próximo slide. Aí, a partir daí, vamos entender que a entidade, seja ela qual for, ela tem o seu ponto riscado visível e um invisível. Por que uma entidade precisaria ter um ponto riscado invisível? Eu acabei de contar para vocês exatamente o que o nosso irmão Adolf Hitler fez em relação à cruz, que era o grande símbolo do budismo. Ele me inverte a polaridade ali e ela passou a ser a cruz suástica, né?
o grande símbolo do mal. Então, gente, é bastante compreensível, né, que as entidades possam ter o ponto visível e aquele invisível também. Agora, importante entender isso que está aqui nesses dois desenhos, tá? Onde é que eu vou pegar o ângulo? Onde é que eu vou pegar o ângulo para identificar a vibração? Então, normalmente é isso que está aqui, olha. Estão vendo? Ó? Por exemplo, da direita, né, que é uma cruz dentro do triângulo, uma outra cruz do lado direito, fora do triângulo, e uma cruz de Caravaca, que é a outra cruz que está do lado esquerdo, né? Então, vocês reparem que existem aí duas setas, né, demonstrando de forma inequívoca, se a gente voltar lá no Letícia, volta para mim lá naquela circunferência, isso aí mesmo, isso. Aí a gente já vê exatamente onde está a vibração de Omulu em cima à direita, né? A gente mostra realmente que é uma vibração originária de Omulu. Pode voltar para lá, Letícia, por favor, o slide que estava. Entendeu? Então, isso é só um exemplo que eu estou dando, porque, obviamente, quando o médium chega na hora de uma feitura no santo, que diz assim, olha, o meu guia, eu sou o caboclo fulano de tal, e a minha vibração originária por exemplo, eu sou um caboclo de Omulu. Então, ele vai ter que mostrar no ponto riscado, né, que realmente ele é um caboclo de Omulu. E aí nós vamos exatamente verificar. Mas será que nós estamos testando a entidade? Não, a entidade não se testa. A entidade está acima do bem e do mal. O que a gente precisa testar, e temos a obrigação, é testar a conexão, né, do médium com o plano espiritual e se nesse trabalho mediúnico, se não está havendo, na verdade, uma interferência, né? Pode pular para o próximo, Letícia, por favor. Então, a gente precisa sempre entender isso. Em todos os trabalhos magísticos de Umbanda, a gente verifica que o duplo precisa existir. O que é esse duplo, gente? Esse duplo eu posso chamar de positivo e negativo. Só que, quando eu falo positivo e negativo, eu não estou dizendo que uma coisa é muito boa e uma outra coisa é muito ruim. Não, não é isso. É a denominação de duas formas energéticas. Eu falei para vocês. Uma no positivo, que é a imantação, e no negativo, que é a desagregação. Tá? Então, todas as vibrações, nós vamos sempre trabalhar com os dois polos da vibração. Se fosse na física, eu poderia chamar de próton e de elétron, né? Então, o duplo vai sempre existir. Muda para o próximo slide, por favor, Letícia. E aí, deixa eu até pular aqui para trazer para cá a nossa janelinha. E aí, precisamos entender que tudo aquilo que se refere a uma parte espiritual e, inclusive, dentro de uma geometria sagrada, nós temos a circunferência dos 360 graus, mas nós temos um eixo principal ali no meio, no centro, que é o quê? O centro indiferenciado da vibração. É exatamente esse eixo que dá o equilíbrio no trabalho. Quem é o eixo de todas as formas de vida, de todos os sistemas, de todos os universos, de todas as galáxias? Existe um eixo só. Esse eixo, nós na Umbanda damos o nome, na minha Umbanda, claro, né? Umbanda que eu pratico, nós damos o nome desse eixo de Zambi. Tá certo? Então, é importante a gente entender isso. E aí, a simbologia disso é exatamente que a vela colocada no ponto central do símbolo magístico, ou seja, ali no meio, como eixo, né? Ele produz a energia que o mesmo necessita para cumprir a sua função na espiritualidade. Essa é a razão pela qual a vela é sempre encaixada ali no meio do ponto, entendeu, gente? Nós podemos ter até outras velas acesas, não tem problema,
mas aquela que simboliza o centro indiferenciado da vibração, ela fica sempre no centro ali do ponto riscado. Pode pular para o próximo. Então, só para a gente poder entender, fechando essa questão de identificação de pontos, né? Toda vez que a gente quiser identificar uma vibração originária, a primeira coisa que a gente precisa fazer, olha lá, devemos imaginar uma cruz sobre aquele ponto riscado para a gente conseguir achar o ângulo. Tá? Se for o preto ou uma preta velha, vai ser sempre vibração originária de Omulu. Sendo que, se for nos pontos de caboclos e caboclas, as setas, como eu mostrei para vocês ali atrás, sempre são as setas que vão indicar a vibração originária. E aí, quando eu falo vibração originária, eu estou dizendo que é a vibração que comanda aquela entidade. E aí, todo médium tem um guia e todo guia tem uma vibração originária. Tá? No meu caso, por exemplo, eu trabalho, meu guia é o Caboclo 7 Estrelas do Oriente. A vibração originária dele é Xangô. Dona Flávia trabalha, mãe Flávia trabalha com a Cabocla Jurema da Praia como guia. Vibração originária dela é Iemanjá. Tá certo, gente? Vamos lá, pula para o próximo, Letícia. Ainda falando sobre magia nesse slide. Pode perguntar? Oi, deve, com certeza. Boa noite, Ana Cláudia. Como vai você? Cara de cansada, né? Mole não, hein? Essa luz aqui, ó. Deixa eu te É mesmo? Ih, não, ficou pior. Então chama uma entidade mais iluminada aí do seu lado para dar magia. Botar a luz. É light. E o quê? Vou botar a entidade mais iluminada, light. Luz. Isso, exatamente. Por favor. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Há pouco, o último slide, o senhor falou do guia. Mas eu não tenho ainda bem essa ideia sedimentada na minha cabeça. Vamos lá. Especialmente quando uma pessoa ela incorpora mais de um falangeiro. Esse guia, ele efetivamente é o dirigente da cabeça da pessoa? Então, o que acontece? A gente precisa entender uma coisa. Vamos relembrar a nossa hierarquia espiritual, né? A partir dali a gente consegue chegar nesse assunto que você tocou. Nós temos desde a cosmogênese divina, e isso não muda de vida para vida, pelo amor de Deus, tá? Olha aí, princípio hermético de gênero, né? Então nós temos, durante todas as nossas existências, 2 orixás, um masculino e um feminino. Nós temos um guia espiritual, nós temos entidades protetoras, entidades desenvolvedoras, um mentor espiritual e um benfeitor espiritual. Muito bem. Exatamente sobre a sua pergunta, o que a gente vai entender? As entidades protetoras, uma delas, um dia vai se apresentar como seu guia. Por quê? Por quê? Porque um dia, se a Ana Cláudia, ou a Sônia, receberem do astral superior, né, a missão de comandar um agrupamento espiritual, uma casa espiritual, um terreiro, seja lá o que for, será esse guia que vai tomar a frente e vai ser o dirigente espiritual da casa. Ou ele será um caboclo, ou ele será uma cabocla, ou ele será um preto velho, ou ele será uma preta velha. Então... Posso perguntar? Pode falar. Então, o guia da pessoa só se apresenta se ela tiver na jornada dela um sacerdócio. O que acontece? Eu não diria até na acepção da palavra sacerdócio. Por quê? Porque eu conheço determinadas escolas umbandistas, determinados terreiros, que, por razões de mérito, né, determinado médium passou daquele estágio de envolvimento para o comprometimento, então ele vai passar pela ritualística de feitura no santo.
A ritualística feitura no santo é aquele momento que ele vai receber na coroa dele, dizendo assim, olha, meu filho, a partir de agora, você está, o seu destino está traçado para o dia que você quiser abrir uma casa ou permanecer dentro desta casa, mas com uma coroa de dirigente, entendeu? Isso já está representado, que você já está nesse estágio. Já está nesse estágio. Ou seja, já se notou naquele médium, através do dia a dia, através das suas posturas, através de uma série de fatores, que ele traz no seu sangue, no seu DNA, né, exatamente a sua missão, entendeu? Então, e essa missão, às vezes, pode ser até para ficar dentro do mesmo terreiro. Se fica dentro do mesmo terreiro, ou ele vai sair para abrir uma casa, na data da sua feitura no santo, né, como queira chamar, ritualística e tal, esse guia vai ter que se apresentar. O que vai se apresentar ali naquele dia? O guia espiritual, vai se apresentar também pelo menos um protetor, tá? Vai se apresentar também uma entidade de frente, já a Sônia vai perguntar, sem problema, e uma entidade de frente da falange de Exus e Pombageiras, que quando a gente for falar de Exu lá na frente, eu vou dizer para vocês que nós carregamos o oficial, existe o oficioso e o oficial. O oficial, nós carregamos 4 aqui, ó, na nossa coroa, 4. Um Exu de encruzilhada, um Exu de calunga, uma pombageira de encruzilhada e uma pombageira de calunga. Desses 4, um vai tomar a frente na falange de Exus e pombageiras, que é aquele que na feitura também vai se revelar como o Exu de frente daquele filho, não é verdade? Que é o que vai segurar a porteira dele o dia que ele for abrir uma casa de axé. Ou então também na sua casa, ou na sua residência. Que quando a gente faz a feitura, a gente recebe do nosso dirigente espiritual o assentamento completo. Entendeu? Então nós temos que ter o assentamento do nosso guia, dos nossos protetores, do nosso Exu de frente. Tem que estar tudo ali direitinho, bem delineado. O dirigente entregar tudo para o filho espiritual que fez a feitura. Deu para entender, Ana? Ficou alguma dúvida? A Sônia queria falar alguma coisa. Boa noite, Sônia. Não tinha te dado boa noite ainda. Aliás, boa noite, Alexandre Bahia. Boa noite, Margarete. Boa noite a todos do Templo Estrela do Oriente. Fala, minha querida Sônia, como está você? Tudo bem? Está sem o som, a Sônia, gente. Está sem som. Acho que Fala agora. Fala alguma coisa aí para a gente ver. Agora vai. Fala, Sônia. Agora... Aí. Dá para ouvir? Agora deu. Está com um delay grande, mas está bom. Pode falar. Travou. Boa noite. Boa noite. Pai, eu tenho boa noite, 2 dúvidas. Eu vou falar as 2, aí depois, se houver, o Al responde primeiro. Vamos lá. A primeira dúvida, eu já tinha na aula passada. Por que a linha de Preto Velho e Preta Velha só ficam ligados com o Omulu, ao contrário de todas as outras? E a segunda questão é quando o senhor hoje falou que o ponto riscado, que tem um valor magístico para a entidade e também uma forma dela se manifestar e se identificar no terreiro, né? Tanto para o pai do terreiro quanto para a entidade chefe conhecer, saber. E também o senhor colocou aí magisticamente, então ali ela afirma, quando ela risca o ponto dela e acende a vela no centro, ela está trazendo energias para ela poder trabalhar, limpando ou trabalhando. Mas o senhor falou também que o ponto
existem dois pontos. O que a entidade mostra através do médium, aquele que se manifesta aqui na terceira dimensão, na materialidade, mas tem um outro ponto, que é semelhante, mas é diferente. Por quê? Porque ele está se resguardando magisticamente a um ataque espiritual. Por quê? Bom, vamos lá. É isso. Eu vou começar respondendo logo pela segunda pergunta, tá? Que é mais fácil. A gente precisa entender que a maldade é deste planeta, não é de outro. Então, eu dei o exemplo, para poder fundamentar isso, eu dei o exemplo, não sei se você chegou a ouvir na hora que eu falei, sobre o grande símbolo do budismo. Entendeu? O símbolo do budismo era uma cruz, com a parte de cima virada para a direita. Daqui a pouco me chega uma mente iluminada, como do nosso irmão Adolf Hitler, muda lá a pontinha lá da direita para a esquerda, e aquilo ali vira a cruz suástica, entendeu? Que é o grande símbolo da maldade. Então, como as entidades sabem que a maldade é deste mundo, né? Eles têm realmente um ponto invisível, né? Um ponto riscado invisível, que não é o mesmo, que não é, geometricamente falando, não é o mesmo, tá? Daquele ponto visível. Então, através desses pontos invisíveis, segundo os amigos espirituais, é através deles que eles conseguem chamar toda a hierarquia espiritual para o trabalho mediúnico. Você vê que, normalmente, a entidade, quando chega, ela produz algum tipo de sinal sonoro, né, ou até visual, convocando falanges de trabalho para lhe ajudar. O caboclo é o brado dele, o preto velho com a mãozinha, entendeu? Então, sempre existe algum sinal, um brado, alguma coisa assim, a gargalhada do Exu, né? Que é exatamente convocando as falanges, né? Que estão ali convergindo com ele para o trabalho, entendeu? Então, isso é importante dizer que o ponto invisível ele tem essa fundamentação também, tá? Que é através da geometria espiritual que a gente consegue atrair vibrações, entendeu? Então, isso precisa ficar bem claro. Agora, com relação à primeira pergunta, eu diria a você o seguinte: quando a gente atrela uma falange a um orixá, a gente sempre precisa buscar a fundamentação vibratória. Qual é o fundamento de Omulu com pretos e pretas velhos? Eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir. Primeiro, se a gente observar os elementos de Omulu e até de Nanã também, alguns, com os elementos, né, de pretos e pretas velhas, a gente vai encontrar muitas similaridades. Segundo, mais importante até do que isso, é o trabalho por eles, por essas duas vibrações, realizado. Eu falei para vocês, quando a gente estava falando sobre entidades, sobre o grande papel dos pretos e pretas velhas, principalmente no grande portal espiritual, que é o cruzeiro das almas de todos os cemitérios. Entendeu? Então, são eles que, exatamente no momento do desencarne, né, eles têm o amor incondicional, eles têm o princípio do acolhimento, da resignação, uma série de fatores da tranquilidade, do equilíbrio, da serenidade, principalmente, é a marca, né, dos pretos e pretas velhas, para esse momento assim, tão difícil, né, da vida humana, que é a passagem de um plano para o outro. E os grandes coordenadores dessa passagem, aqui neste plano fica Nanã, que é a senhora do portal magístico, o grande portal espiritual, e lá em cima, recebendo na outra dimensão essas almas que daqui foram, almas quando estavam encarnadas, e alguns depois de desencarnados, quem está recebendo eles todos lá, independentemente dos Exus das almas, que a gente sabe que realizam também um trabalho muito importante nesse processo, mas quem está recebendo lá é o grande orixá Omulu, entendeu?
o grande senhor das almas, o grande senhor da calunga pequena, né? Então, pretos e pretas velhas, eu diria para vocês que é o desdobramento mais perfeito de um orixá, né? É o preto e a preta velha com relação ao Omulu e Nanã. Entendeu? Um desdobramento absolutamente perfeito, uma sintonia assim, 100% perfeita. Razão pela qual a vibração originária de pretos e pretas velhas está toda calcada em Omulu. Tá certo, minha irmã Sônia? Alguma dúvida a mais? Podemos prosseguir. Pode prosseguir? Então, vamos lá. Então, eu queria dizer para vocês que naquela nossa provinha do final do nosso curso, a Ana Cláudia já deu um sorriso assim meio amarelo, falou, prova, pelo amor de Deus. Mas, bem tranquilo, relaxem, gente, relaxem. Não é para reprovar, não é o Enem espiritual, nem nada. Podem ficar bem tranquilos, tá? Mas nessa provinha nós vamos ter, essa aí vai ser uma questão que vai cair, tá? Quais finalidades dos trabalhos espirituais, né? As finalidades genéricas, né? Quando eu quero me predispor a realizar um trabalho espiritual, quais são vamos dizer assim, três realidades que precisarão estar presentes, né? Sem uma ordem definida. Então, eu quero, primeiro, me limpar espiritualmente, ali, a retirada de energias negativas. A partir do momento que eu me limpo, eu também quero me reabastecer. E, a partir disso, quando eu me limpo e me reabasteço, eu estou atraindo exatamente determinadas vibrações para me orientarem, que é o que nós precisamos, né? Eles nos orientam fazendo 50% do trabalho e nós fazemos o resto. E já que estamos falando de trabalhos espirituais, eu quero, no próximo slide, Letícia, por favor, eu quero dar uma orientação para vocês, que ela é muito importante, prestem bem atenção nesse slide, porque o que acontece? Dentro das nossas casas, onde a gente mora, principalmente agora em tempos de pandemia, né, gente? É o momento que a gente está passando a maior parte do tempo, né, dentro de casa, né? Então, a nossa vibração está mais do que nunca ali massificada, né, presente. Então, é importante nós termos uma firmeza, tá? A gente pode chamar de firmeza de guarda, pode chamar de firmar o anjo da guarda, pode chamar da forma que quiser. Nós estamos fazendo ali uma firmeza para o nosso campo vibratório. E é importante a gente ter isso em casa, por quê? Porque é uma vez por semana, no mínimo, no pior cenário, que a gente vai pegar esse ponto de força e a gente vai promover uma limpeza ali, depois a gente vai firmar novamente. E isso é um momento que você está encontrando ou reencontrando as suas entidades, a sua parte espiritual, né? E isso é sempre interessante ser realizado uma vez por semana, no mesmo dia e, de preferência, nem sempre o ideal é o real, mas de preferência no mesmo horário, entendeu? Eu, por exemplo, tenho todos os meus assentamentos aqui em casa, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, eu estou ali limpando tudo, né? Reenergizando tudo e etc. e tal. E isso que eu vou mostrar agora para vocês é o básico do básico que todo mundo deve exatamente ter. Hoje, por exemplo, eu recebi uma pergunta, vai até lá para o Umbanda em Debate, de segunda-feira, só que só vai ser respondida depois da pergunta da Ana Cláudia, com certeza absoluta, né? Então, o irmão, ele disse o seguinte, olha, eu trabalho aqui no lugar tal e eu sou do espiritismo. Eu tenho um problema. Eu, quando trabalho, vou lá dar os meus passes, fazer, acontecer e tal, as pessoas saem bem, só que eu sinto que eu puxo muito o que as pessoas carregam, entendeu? Então, a razão disso é a gente entender que todo trabalhador
vai manipular com energias, né, todo médium, ele precisa ter uma retaguarda. Se ele não tiver uma retaguarda energética, né, um dia ele pode ter problema. E é exatamente o que está acontecendo com esse irmão. Aí vem falar para mim como é que no Espiritismo isso não existe, como é que é na Umbanda, que é fechamento de corpo, não sei o que e tal. Aí segunda-feira eu vou explicar. Esse negócio de fechamento de corpo, isso é cultural, né? Dentro do nosso segmento. Antigamente, teve até um filme que o cara fechava o corpo, aí passava no meio de um tiroteio, a bala não pegava no cara. Tinha umas coisas assim, entendeu? Pois é. Hoje em dia não é isso. A questão não é fechamento de corpo, fechar chácara, tapar o chácara umbilical, não é nada disso. Não precisa nada disso. O que a gente precisa, primeira coisa, antes de mais nada, é imaginar que tipo de padrão vibratório nós vivemos e convivemos. Com que tipo de padrão vibratório? Tá? Porque nós somos o quê? Nós somos aquilo que pensamos, nós somos aquilo que falamos, nós somos aquilo que sentimos e nós somos aquilo que as nossas ações exatamente demonstram. Então, a partir do momento, primeira coisa, o básico, você precisa viver numa energia um pouco mais sutil, vivenciar o amor. O amor é o mais poderoso antídoto contra qualquer tipo de energia maléfica. Tá? Não existe nada superior a isso. Isso é uma condição sine qua non. Só que tem o orai, mas também tem o vigiai. E o vigiai é exatamente esse suporte energético que a gente tem que ter na nossa casa através de uma boa firmeza. E o básico do básico, o A, E, I, O, U disso, é esse do lado esquerdo que eu estou mostrando aí para vocês, que é um círculo representando, estamos falando de geometria espiritual, já vamos mostrando para vocês o que isso simboliza para cada um, né? Para mim, eu tenho uma percepção, vocês podem ter outra. O círculo, ele representa o todo, que é Deus, não tem começo nem fim. E ali no meio, eu tenho uma trilogia, através do simbolismo de um triângulo, né? Onde eu posso colocar, por exemplo, lá em cima, vocês estão vendo um copo e o nome Oxalá. Tá? E aqui embaixo, vocês estão vendo Xangô e estão vendo Iemanjá. Tá? Lembrando que, se eu estou de frente para o leste, o meu pai espiritual ele vai ficar sempre à esquerda e a minha mãe espiritual sempre à direita. Tá? É assim que funciona. Tá? A esquerda é o próton, a direita é o elétron atraindo o próton dando o start na vibração. Então, bom, mas Luiz Fernando, eu não sei quem são meus pais de coroa, tá? Eu tenho apenas uma suposição. Se você tem uma suposição, não tem uma convicção, então não tente adivinhar. Parte espiritual não é lugar de se adivinhar nada, tá certo? Então, como é que eu vou fazer para afirmar isso aí, gente? Quem quiser anotar, é importante ter essa firmeza em casa, tá? Comprem uma tabuazinha de madeira, tá? Comprem também uma pemba branca, tá? No lugar onde vão ficar, onde a sua firmeza vai ficar em casa. Nunca deixar dentro do quarto onde você dorme com seu companheiro ou com a sua companheira. Ali não é o lugar de botar trabalho espiritual, tá certo? No seu quarto. Então, você vai estender uma toalhinha branca em qualquer cômodo da casa, evitar banheiro, né? Naturalmente. Toalhinha branca, bota a tábua em cima, ali você vai riscar com uma pemba, vai comprar uma pemba branca também. Você vai riscar esse círculo que aí está e vai riscar o triângulo também. Tá certo? Vamos supor que eu não sei quais são os meus orixás de coroa. Então, eu vou comprar 3 copos virgens, que pode ser aquele copinho pequeno assim, ó, gente. Sabe aquele copinho de herê? Você chegar na casa de Umbanda e dizer assim, eu quero um copinho de herê. Aquele copinho de vidro pequenininho. Tá? Você compra 3 copos desse, tá?
Vai botar um lá na extremidade, no vértice, onde vocês estão vendo, tá? Um do lado esquerdo, outro do lado direito. Mas isso coloca de forma aleatória? Não, senhor. Vamos também adquirir uma bússola pequenininha, para eu saber, dentro da minha casa, para que lado o Sol nasce, que é o polo positivo da vibração. Tá? Então, eu vou apontar o vértice principal, ali onde vocês estão vendo escrito Oxalá, eu vou apontar para o leste, que é o polo positivo da vibração. Tá? Muito bem. Lá no meio do triângulo, eu vou ter uma vela de 7 dias ali acesa permanentemente, tá? E no momento que ela começar, a gente vê que ela está quase se finalizando. Antes dela apagar, eu já vou colocar uma outra vela ali. Mas, seu Luiz, o senhor falou que nós temos que ter um dia na semana para trocar isso tudo, para limpar e tal. E se a vela acabar antes desse dia ou depois? Ela vai acabar ou antes ou depois, porque as velas hoje em dia é uma vergonha. Entendeu? Essas velas, a qualidade está cada vez pior, não é verdade? Então, fica sempre umas 2 ou 3 de reserva dentro de casa. Quando vê que está quase acabando, já coloca outra vela ali. Tá? Aí, o que eu posso fazer? Se eu tenho lá em cima o copo, esses 3 copos nós vamos botar água dentro. E essa água é trocada com tudo, tá? Aquele dia na semana que eu já falei que nós vamos ter. Lá em cima, em Oxalá, o que eu posso colocar? Porque eu gosto de agradar os meus orixás. O que eu posso fazer ali? Eu posso colocar uma pedrinha, um cristalzinho incolor, que é o cristal de Oxalá, tá? Vocês já sabem como limpar, eu já expliquei para vocês como é que se limpa. Quem tiver dúvida é só procurar na apostila que está lá atrás, não é isso? Te limpa o cristal, só para relembrar. Comprou o cristal, deixa umas 3 horinhas dentro do sal grosso com água, ele já está limpo. Toda vez que a gente quiser energizar, na água da chuva, no sol, na água da lua, tá? Então, eu boto a pedrinha de Oxalá ali dentro e posso botar também, se eu quiser, eu posso botar 8 gotas ou 3 gotas da essência de aloés, que é a essência de Oxalá. Tá? Se eu não sei os meus pais de coroa, lá embaixo onde vocês estão vendo escrito Xangô e Iemanjá, eu deixo apenas água pura, boto mais nada. Só vou botar ali se eu souber que tiver convicção dos meus orixás de coroa. Aí sim, convicção. Achismo, não pode existir achismo dentro de parte espiritual. E aí está, então, firmado a minha firmeza de guarda. Tá? Isso é importante. No momento, a primeira coisa para você fazer isso aí, você tem que tomar um banho, né? Onde tem sujeira, tem negatividade, né? Toma um banhozinho, bota uma roupazinha clarinha, né? Aí cantando uns pontinhos ali, vai limpando tudo, vai entrando em sintonia. Depois, na hora de ir firmando isso tudo, né? A vela não apaga nunca, volto a lembrar, né? Aí vocês já vão mentalizando, pedindo aquilo que é importante para vocês. Entendeu, gente? Então, desta forma, eu acho que eu não esqueci nada em relação à firmeza de guarda. Quero saber se alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa firmeza. Pode falar, Sônia, por favor. A minha dúvida é a seguinte. Eu, anteriormente, tinha sido orientada a nunca trocar uma vela, mesmo em 7 dias, dentro do terreiro, antes dela apagar. Mesmo que ela estivesse quase apagando e fosse começar a sessão, eu não podia ir lá, tirar a vela quase acabando e trocar por uma nova. Agora o senhor está me dizendo que a gente não pode deixar a chama se extinguir. Aí como faz? Eu tiro e apago? Eu acho que só essa frase que você falou já responde tudo. Você acabou trazendo a resposta.
a gente não pode deixar a chama se extinguir. Já está respondida. Entendeu? E a gente acende a outra com a chama que está apagando, está acabando, ou eu posso acender com fósforo? Você acende a nova vela, presta atenção, acende a nova vela, tá? Você vai botar dentro, atenção para uma coisa, viu, gente? Não quero acidente na casa de ninguém. Vamos comprar aquele protetor de vela, todo mundo sabe como é que é o protetor de vela 7 dias, né? De vidro, assim, embaixo a base dele é de alumínio, tá? Para não ter, como é que se diz? Perigo em casa. Alguém não conhece esse protetor? Levanta o braço. Alguém não conhece esse protetor de vela? Todo mundo conhece, né? Então, o que acontece? Você acende a tua vela, acendeu a nova? Muito bem. Retira a que está acabando, coloca a nova lá. Acabou de colocar? Pode apagar a outra e despachar, sem problema nenhum. A sua frase já resolveu. Não se pode deixar a chama apagar. Pode falar, Sônia. Aí, quando o senhor explicou, me trouxe outra questão. Eu aprendi também que a gente nunca deve soprar vela. Ah, não, isso aí, olha, para mim, sinceramente, Sônia, isso para mim é crendice. Não tem problema. Crendice para mim não rola, não. Deixa eu falar aqui uma coisa importante, que o nosso irmão Pedro pediu para lembrar que atualmente existem aplicativos no celular que são bússolas. Isso pode ajudar muito, ajuda muito, porque já vou te dar a palavra, Cláudia, com certeza. Ajuda muito, que aí a gente não precisa comprar a bússola, não é verdade? Para saber para que lado fica o leste, né? Bem lembrado, Pedrão. Obrigado, meu querido. O Sônia, antes de passar para a Cláudia, você ia complementar alguma coisa? Pode falar. Sim, quando o senhor falou da bússola agora, e do irmão, falou do aplicativo, esta semana, por incrível que pareça, eu vim pensando em ter uma bússola. E ontem eu comprei pelo Mercado Livre uma bússola. Olha, que E bacana. eu não tinha nem lido a aula. Que bacana, que bacana. Cláudia, aliás, boa noite, já dei para a Cláudia. Qual é a sua dúvida, minha querida irmã? Pode falar. A bússola, o que o irmão falou, está certo. Eu tenho aplicativo de bússola no celular e funciona. É muito legal, não precisa nem comprar. Legal, eu não sabia disso, não, sabia? Eu instalei o aplicativo no celular e eu vi que realmente funciona. E para minha curiosidade, esse apartamento aqui que eu moro, o ponto oeste, né, que é a parte água, né, o que eu aprendi em outros cursos, oeste, água, é justamente onde ficam as janelas e é onde eu tenho um problema sério aqui, que quando tem temporal mesmo, furacão no Rio de Janeiro, chove dentro de casa, só isso. Sei. Que é justamente onde eu tenho as janelas, né? Mas, por sorte, esse imóvel não é meu. Então, eu não vejo hora de ir embora daqui, fugir daqui, porque a bússola me mostrou que o lado oeste é justamente onde está a janela, quer dizer, a água jorra. Tem muito problema de água aqui, de vazamento. Entendi. Agora, a dúvida eu já tenho vela, já é um hábito que eu tenho toda semana, acima da minha cabeça, no meu quarto, com um copinho d'água, já é um hábito que eu faço toda semana. Aí, quando eu ouvi sobre o círculo, fiquei curiosa de fazer. Falei, mais vela, porque eu confesso que eu tenho medo de vela. Tenho suporte direitinho, já uso. Aí, mais vela dentro de casa, fiquei assim, matutando, né? Mas não decidi ainda. Agora, eu tenho um mini altar num quartinho meu, que eu tenho do pai e mãe de cabeça, né? Que eu já sei, mas eu tenho outras imagenzinhas do lado. Aí eu posso incluir no círculo, é o que eu pensei, né? É uma Cláudia, ideia. vamos lá. O que acontece? É claro que isso aí teria que ser
algo para você chegar até uns 15 minutinhos antes da aula começar para poder te dar uma orientação. Você até me mostrar assim com o celular onde é que é, mas Eu mostro depois, não tem problema. o que acontece é o seguinte, normalmente quando a gente vai montar um altar ou um gongá, como a gente queira chamar, tudo vai depender do nosso espaço físico. O ideal nem sempre é o real, entendeu? O que é o ideal? O que é o ideal? O ideal é que a gente tivesse um armário, esse armário estivesse a sua base direto no chão, entendeu? Porque aí eu ia botar lá no chão, que é o primeiro andar, as vibrações de Exu e Pombagira. No segundo andar, eu ia colocar as vibrações das entidades minhas. E no terceiro andar, eu ia colocar dos orixás. Vê se você entende. Isso é o ideal fazer, mas nem sempre é o real, porque às vezes a gente não tem espaço dentro de casa, uma série de fatores. Agora, aquilo que eu disse, a única coisa que eu não recomendo colocar parte espiritual em 2 lugares da casa. Tem gente que coloca, não tem problema, não vamos perder o amigo por causa disso. Uma delas é o quarto, onde naturalmente o casal dorme ali e, obviamente, existem a questão das relações, isso faz parte da vida, né? Então, eu não vejo como essa energia ser compatível, entendeu? Com um ponto de força dentro do seu quarto. Até porque também existe uma outra coisa, uma outra realidade além dessa questão das relações. Você fazer um ponto de força espiritual dentro do seu quarto, dependendo do que você estiver utilizando, você pode ter até problemas para dormir. Tem isso. Entendeu? Faz, por exemplo, um ponto de força para Exu dentro do teu quarto, duvido que você consiga dormir. A verdade é essa. Entendeu? Não, mas tem gente que faz. Tem gente que faz, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado, né? Eu acho que o quarto não é recomendável. E também, um outro lugar que não é legal é exatamente o banheiro, entendeu? O banheiro também não é nada recomendável, também não, até pelas energias que permeiam ali. Tá bom, pessoal? Tudo entendido? Alguma dúvida a mais? Podemos prosseguir. Vocês estão vendo uma outra figura geométrica aí à direita? Essa figura geométrica, naturalmente, além do círculo que eu falei para vocês, que representa o todo, nós temos também, ali no meio, o hexagrama, né, que é a estrela de 6 pontas, né? E ali o que eu poderia fazer, né, se for o caso, né? Eu poderia trabalhar ali, se eu sei os meus orixás, se eu sei as minhas entidades, etc., eu posso, com certeza absoluta, fazer um maravilhoso ponto de força ali. Por exemplo, lá no vértice eu boto Oxalá, né? Aqui do lado esquerdo eu posso botar meu pai de coroa e minha mãe, e nos 3 lá de baixo eu posso colocar, por exemplo, Ibejada, Caboclo e Preto Velho, representando a infância, a fase adulta e depois a infância, a maturidade e depois a melhor idade, que é vamos dizer assim, a velhice, né? A sabedoria, né? Entendeu? Posso fazer dessa forma também. Como também posso, por exemplo, fazer um trabalhozinho aí mais incrementado, né? Botando lá em cima, por exemplo, Oxalá, né? Posso também colocar nas 2 extremidades, posso botar meu Exu de Calunga, meu Exu de Encruzilhada, minha pombagira de Calunga, minha pombagira de Encruzilhada. E aí, lá embaixo, se eu estou querendo, por exemplo, fazer um trabalho para a saúde, eu posso colocar a vibração de Omulu também lá embaixo, entendeu? Então, eu posso, numa linguagem, né, figurada, né, eu posso brincar com isso aí, que dá muita coisa bacana aí nessa figura. Tá bom, gente? É importante a gente conhecer. Pode falar, Sônia, por favor.
Uma outra coisa também que eu tinha aprendido é como o senhor mostrou, né? O círculo e a cruz e os quadrantes. Então, que os quadrantes superiores, os 2 quadrantes superiores, seriam dedicados aos orixás que trabalham na linha, eu acho que positiva. E os 2 de baixo, os orixás trabalham na linha negativa. Não tem problema nenhum nesses quadrantes. Exceto a questão dos ventos que vão indicar o orixá principal. Vamos lá, Sônia. Isso aí a gente tem que entender um pouquinho melhor, a gente pensar qual é o nosso objetivo com isso. Toda vez que eu tenho uma figura geométrica, né, o simbolismo daquilo, para mim, pode não ser o mesmo para você, pode não ser o mesmo para a Ana Cláudia, entendeu? Então, o que eu estou chamando dentro desse trabalho que você está dizendo? O que eu estou chamando de orixá positivo e o que eu estou chamando de orixá negativo? Isso tem fundamento dentro de uma parte espiritual. Os orixás maiores, por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Quando você fala orixá positivo, eu poderia estar chamando isso, considerando isso, são os orixás maiores. Quando eu falo negativo, eu poderia estar chamando de orixás menores. Então, o que é isso? Nós sabemos, por exemplo, nós conhecemos orixás, né? Só que são os orixás mais próximos de nós, aqueles que estão nos ambientes da natureza. Ogum, Xangô, Iemanjá, Oxum, esses são os orixás menores, que eles estão mais próximos a nós. Mas você tem também os orixás maiores, que foram os grandes responsáveis na cosmogênese divina, tá? Vamos dizer assim, pelo conjunto da obra que a gente vê hoje. E são esses orixás maiores os responsáveis por levar, né, até Zambi ou de Zambi para baixo as principais percepções, né, dessas dimensões, dessas galáxias, desses universos. Então, é uma infinidade de formas que você pode ver dentro da figura geométrica, entendeu? Então, depende. Eu não sei que tipo de trabalho é esse que falaram com você, que passaram, né? Mas é possível fazer? A partir dessa percepção que eu acabei de dizer. Pode falar. É positivo no sentido daquele que irradia e negativo aquele que absorve. Exatamente. Isso é uma outra percepção também, entendeu? Isso também é uma outra percepção. Então, não é positivo ou negativo no sentido pejorativo, não, de forma nenhuma. É no sentido energético da coisa, entendeu? Eu compreendi perfeitamente. Exatamente. Então, isso aí tudo é possível. Agora, tudo vai depender exatamente do nosso objetivo. Agora, para trabalhar a geometria, a gente tem que saber o que a gente vai fazer direitinho, entendeu? Por isso que a primeira coisa que eu falei para vocês, bússola. Não adianta eu fazer isso tudo que está aqui se eu não vou saber exatamente quantos graus, em que grau é que eu vou colocar o meu trabalho espiritual. Isso é fundamental para a gente realizar o objetivo. Tá bom? Vamos nós? E aí eu estou falando de trabalhos espirituais. Pode passar para o próximo slide, Letícia, por favor. Eu falo também de oferendas, tá? Que a gente pensa que a gente fazer uma oferenda que a gente vai colocar em qualquer lugar que tá bom, que está pronto, é assim. Não é. Uma oferenda, na verdade, ele é um imã. Ele tem a capacidade de captar vibrações e também tem a capacidade de emiti-las. E uma terceira capacidade que é de imantar. Só que para que tudo isso possa acontecer, eu preciso ter conhecimento, que eu acabei de falar para a Sônia, o conhecimento bem apurado dos meus objetivos com aquele trabalho. Então, o que é uma oferenda, gente? São imãs
que, como força natural, olha lá o que eu estou falando, ó, quando dispostos geometricamente, se dividem, se diminuem, se esvaem, provocando reações químicas e atraindo, olha, mais uma vez, magnetismo terrestre, e atraindo do espaço determinadas vibrações. Esses trabalhos têm prazo de validade, devem ser sempre revitalizados, tá? E a sua eficácia está atrelada a uma conduta adequada. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquele papo da antiga, vou fazer um trabalho para fulano. Isso aí já se sabe que é uma postura antiética, e toda postura antiética ela não é, vamos dizer assim, ela não conta, né, com a convergência da espiritualidade superior. Nós estamos, na verdade, convergindo com a baixa espiritualidade, né? Isso precisa ficar bem claro, né? Agora, prestem bem atenção, né? Qualquer trabalho, olha lá o que eu estou falando, ele se diminui, ele se esvai, né? Ele se divide, ele provoca reações químicas, né? E aí tem prazo de validade determinado, sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. Tá? Porque você pode realizar um trabalho dependendo do objetivo, aquilo ali virar um círculo vicioso e, de repente, não fazer nem mais efeito. É como o remédio alopático. O que o remédio faz? Se não, na maioria das vezes, resolver o problema da consequência e não da causa. Entendeu? Então, o trabalho espiritual é a mesma coisa. O que eu preciso entender que é uma oferenda? Eu quero fazer uma oferenda, não é porque o orixá ou a entidade vai precisar daqueles elementos que estão ali na oferenda. Não, eles não precisam. Eles vivem no plano espiritual. Se eu estou realizando uma oferenda, é porque eu quero atrair para perto de mim determinada vibração. E essa atração, para que serviria? Para que eu possa saber exatamente o que eu preciso fazer em determinada questão, em determinada realidade. Deu para vocês entenderem? Agora, tudo, como está ali embaixo, tudo dependendo de uma conduta adequada. E a gente precisa exatamente saber onde a gente vai colocar essa oferenda. Aí vamos falar sobre isso no próximo slide, Letícia. Pode mudar. Olha lá. Ó. Primeira coisa, olha a bússola lá. Olha lá. Norte, sul, leste, oeste. Está vendo, gente? Primeira coisa que eu tenho que ver é isso aí. Onde eu quero colocar esse trabalho? Posso botar numa mata, posso botar numa estrada. Né? Normalmente, estrada, a gente sempre recomenda estrada de terra, tá? Nada de asfalto. Né? E toda vez que a gente botar, nunca colocar nada que a natureza não absorva. Então, por exemplo, um alguidar, eu já posso utilizar uma folha de mamona, uma folha de bananeira, e ali eu coloco o ímã direitinho, entendeu? E isso se eu for colocar na rua. A gente recomenda deixar fazer dentro de casa, que pelo menos dentro de casa a gente não está sujando a rua. E aí eu vou buscar o leste, olha lá, o trabalho no positivo, tá vendo aquela bolinha redonda ali? Ali é o trabalho, ali é a oferenda, né? O que eu faço? No momento que eu estou fazendo a oferenda no leste, do outro lado, que é o oeste, eu estou botando uma vela acesa lá. Estou fechando as duas extremidades. Isso tem um simbolismo muito forte. Muito. Nunca se trabalha nas duas extremidades, sempre se trabalha no centro. Tá? Então, se eu estou colocando aqui, eu do outro lado eu tenho que colocar uma compensação vibratória. Tá? Isso é fundamental. Beleza, gente? E aí, pode pular, Letícia. E aí, vamos falar um pouquinho sobre reabastecimento energético. Lembrar que nós somos pilhas recarregáveis e a grande bateria que nos recarrega, quem é? A Mãe Natureza. Não é assim, gente? Tá? Essa é uma das respostas da pergunta do irmão lá do Espiritismo, que eu vou ter que responder segunda-feira. Por que ele vai lá trabalhar, vai doar, no final ele está
murcho, está lá para baixo. Por causa de que isso acontece? E tudo que a gente retira e não repõe, o que acontece, pessoal? Acaba. É o caso da nossa energia. Então, o grande diferencial do nosso trabalho dentro da Umbanda é o nosso conhecimento dessas formas de magnetismo, né, que servem para nos beneficiar, servem para beneficiar o nosso assistido. Então, é interessante isso. Eu não posso, vamos dizer assim, cumprir bem a minha missão se eu não estiver bem, se eu não estiver reabastecido. Pula para o próximo, Letícia. E aí o próximo, aquilo que melhor realmente nos ajuda, né, além das pedras, é o magnetismo vegetal, né? Ele é muito importante. E aí eu estou falando das essências e das ervas. Quero até falar sobre isso também um pouquinho. Lembrar que... Pode pular para o próximo slide, Letícia. Lembrar que... parece que a Letícia falou que todos vocês já pegaram a apostila, não é isso? Alguém não pegou? Levanta o braço. Quem não pegou ainda? Todo mundo já pegou a apostila já com a Letícia? Beleza. Sim, eles pegaram. Todo mundo, né? Então, na apostila, vocês têm lá no final, deem uma olhadinha nisso, característica dos orixás, característica das falanges, onde vocês têm ali uma coisa que é inédita, é muito difícil aí no nosso segmento ter, que são as essências, as plantas, para cada uma das vibrações da Umbanda. Isso é muito bacana. E o que não tiver ali, por favor, acessem o nosso canal no YouTube, que ali nós estamos trazendo isso com mais detalhes ainda. Entendeu? Inclusive de falanges que não estão na característica, nos arquivos que vocês têm, falanges que ainda não estão disponíveis, as informações, né? Os arquétipos, né? Por exemplo, baianos, por exemplo, malandros, por exemplo, marinheiros, entendeu? Está tudo lá disponível. Nós estamos gravando, está acabando, inclusive, essa sequência de vídeos sobre falanges e entidades. Muita coisa boa lá para vocês assistirem, pessoal. Tá? Então, as finalidades dos banhos espirituais, né, gente? Quando eu quero tomar um banho espiritual, que é muito importante, tá? A gente, pelo menos uma vezinha por semana, a gente tomar um banho espiritual, sempre do alto da cabeça para baixo, pelo amor de Deus, hein, gente? Nada de negócio de banho do pescoço para baixo, tá? O ser humano, ele é cabeça, tronco, membros, né? Então, o ser humano, não existe ser humano sem cabeça, né? Até porque a nossa vibração, ela entra sempre pelo chakra coronário, tá? Então, quais são as minhas finalidades? Romper eventuais campos magnéticos obstruídos, mudar o polo de uma vibração e o reabastecimento energético também, que é muito importante, né? Pula para o próximo, Letícia, por favor. Olha lá, os banhos espirituais só funcionam quando tomados do alto da cabeça para baixo. Pode perguntar? Oi, pode perguntar, à vontade. Então, existe uma crença, uma ideia, alguma coisa antiga que determinada erva não deveria ser usada na cabeça em função do pai de cabeça. Está correto. Só que a gente precisa entender uma coisa, veja bem. Eu não posso chegar dentro de uma farmácia e pedir qualquer remédio para tomar, concorda comigo? Sem dúvida nenhuma. Eu só posso tomar remédio orientado por um médico. Pelo menos isso seria o ideal, não é verdade? Hoje em dia todo mundo se automedica, né? Mas o ideal, né? É a gente só tomar remédio com ordem do médico. Da mesma maneira... Essa frase... O que você falou, Ana? De que tudo é permitido. De que não existe aí... Essa frase, ela dá uma ideia de que tudo é permitido. De que não há um conhecimento específico de que na frase, eu estou falando da frase, né? Os banhos espirituais só funcionam quando tomados do alto da cabeça para baixo. Perfeito.
Mas, assim, pode dar uma ideia a quem está lendo, né? E, assim, não participando da aula, que aí seria qualquer um. E não é esse o caso, né? Entendi que... Exatamente. Exatamente isso que eu ia dizer. O que acontece? Eu não posso tomar, ainda no desenvolvendo o raciocínio, eu não posso tomar um remédio de forma aleatória. Eu preciso ter uma orientação. Da mesma forma, é o banho espiritual. Porque o banho espiritual ele é um remédio também para nós, só que é o remédio do espírito. E eu preciso saber que tipo de remédio eu posso tomar. Outro dia desse, eu estava ouvindo lá na Rádio Metropolitana, um irmão programador falando que determinada pessoa foi tomar um banho da flor de omulu, que é pipoca, e que ficou todo empolado. Por que a pessoa ficou toda empolada? Ficou todo empolado porque ele não poderia tomar o banho da flor de omulu. E aí, o que se faz num caso desse para que a gente não tenha problemas? Aí, respondendo a sua pergunta, Ana, o que acontece? A gente precisa ter o conhecimento de determinadas ervas ou determinadas essências que são as chamadas genéricas, tá? E que eu não tenho qualquer problema em relação aos meus pais espirituais, entendeu? Vamos citar algumas, por exemplo, né? Uma colônia, uma rosa branca, entendeu? Um elefante, entendeu? São ervas, claro que cada uma tem um objetivo, embora sejam neutras. Por que neutras? Porque qualquer pessoa pode tomar do alto da cabeça para baixo sem problema, desde que eu saiba para que serve o elefante, para que serve a rosa branca. Aí é bem tranquilo. Mas aí o que eu quero dizer nessa frase aí é que qualquer banho espiritual que eu for tomar do pescoço para baixo, eu estou apenas e tão somente perdendo tempo. E não vai resolver nada. Entendeu? Ah, mas Luiz, eu tomei num determinado jeito, já teve aluno que veio falar para mim. Eu tomei um banho e fiquei muito, muito tranquilo, muito harmonizado, não sei o quê. Cara, isso é psicológico da pessoa, entendeu? Porque quando você está passando mal, você toma um banho. Aliás, se a gente parar e pensar, o próprio banho físico, o banho higiênico, ele já é uma forma de descarrego. Ele já é uma forma de descarrego. Tem pessoas que eu não conheço, que ainda não vieram falar comigo, nada, entendeu? Diz assim, Luiz, que banho de descarrego eu posso tomar? Eu digo assim, nenhum. Vai para debaixo de um banho bem frio, toma aquela ducha, tu vai sair dali 0 quilômetro e sai mesmo. Entendeu como é o negócio? Então, é isso. E outra coisa, só devemos utilizar banhos cujas vibrações se harmonizem com as nossas. Isso é fundamental. Entendeu? O maior exemplo disso é, por exemplo, quando a gente vai fazer os nossos amacis anuais, né? A nossa mãe espiritual e minha esposa, Flávia Barros, o que ela faz? Todas as ervas que ela trabalha, de cada uma das vibrações, ela trabalha com ervas neutras. Porque, como é o mesmo banho para todos os médiuns, assim, nunca houve problema algum. Tá certo? Pula para o próximo slide, Letícia, por favor. Então, gente, eu só quero lembrar aqui, como esse módulo é para falar de magia, né? Eu quero apenas ressaltar a importância dos 4 elementos, né? Como base, né? De toda a existência material, né? Então, entender que em determinados planetas, em determinados universos, determinadas galáxias, alguns desses elementos eles não existem ainda, ou pelo menos nós não temos esse conhecimento, entendeu? Mas aqui na Terra, qualquer tipo de energia ela é logo contaminada pelos 4 elementos, sobre os quais vamos rapidamente passar para vocês. Pode pular, Letícia, por favor. O primeiro deles é a água, né? Que é uma força sutil, apenas lendo o slide, tá? É uma força sutil hídrica, né? A gente poderia trazer como orixás Iemanjá e Oxum, o elemental as ondinas,
presente em 3/4 do planeta, tem um papel primordial como símbolo da purificação, além de ter a virtude germinal de todas as coisas, pois sem a água nenhuma erva ou planta pode brotar, inclusive os animais cujo sêmen é de origem aquosa. Tá? O próximo slide também, Letícia, por favor, falando sobre o elemento ar, que é a força sutil eólica, né? Obviamente representado pela nossa queridinha Sam, e o elemental são os silfos, né? É um espírito vital que permeia todos os seres, dando vida e substância a todas as coisas, recebendo dentro de si a influência de corpos celestes, recebendo a essência de todas as coisas naturais e artificiais, fornecendo matéria para diferentes sonhos e adivinhações, né? O elemento ar ele é fundamental, porque ele é um grande condutor de energia, né? Então, maravilhoso. O próximo, por favor, Letícia, que é o magnetismo, o elemento fogo, né? Do meu grande pai Xangô, de Ogum, é uma força sutil ígnea, né? Representado pelo elemental salamandras. É ilimitado, interpenetra todas as coisas, espalhando-se pelo céu de forma reluzente. Encontra-se nas pedras extraídas por um golpe com metal. Na terra, ao ser escavada, solta fumaça. Na água, aquecendo as fontes. No mar que esquenta, ao ser agitado pelos ventos. No ar que queimamos. Todos os animais e criaturas vivem devido ao calor. Então, com certeza absoluta, os 4 elementos estão aí colocados, apresentados devidamente a vocês. E, por último, agora, o elemento terra, que é a força sutil telúrica, né? Representada em Omulu, em Oxóssi, em Nanã, e também tendo como elemental os nossos queridos gnomos, né? O grande símbolo da transformação, onde estão contidas as sementes, as virtudes germinativas de todas as coisas. Portanto, a terra é animal, vegetal e mineral. Fertilizada pelos outros elementos e pelo céu, a terra faz nascer dela mesma a abundância em todas as coisas, encerrando grandes segredos. Gente, a terra ela é a grande mãe, né? Que recebe a todos nós, né? Então, nós, vamos assim dizer, chegamos através dela e retornaremos através dela para ela também, né? Então, estão aí os 4 elementos. Ainda falando sobre magia, pode pular para o próximo, lembrando a diferença de Congá para Peji. Em primeiro lugar, a gente ouve muito falar em Gongá, com G de gato. Não é Gongá, é Congá. Tá? Isso é uma palavra da língua Yorubá, tá? E que representa, trazendo aqui para o português, como centro de força. Tá? Você ia perguntar alguma coisa, Sônia? Pode falar. Não? Beleza, então vamos prosseguir. Então, o Congá é uma das maiores forças presentes no terreiro, as quais deverão ser sempre reverenciadas, porque ali estão contidas algumas firmezas cuja responsabilidade recai totalmente sobre o dirigente. Tá? Então, pula para o próximo, só para a gente poder mostrar para eles a diferença. Tá? Na verdade, o Congá é a parte de baixo, tá? Onde ficam os assentamentos. E o Peji, estão vendo lá em cima, é a parte de cima onde ficam as imagens. Tá? Eu quero falar alguma coisa sobre a questão desses assentamentos. E o Congá é o principal centro de força de qualquer terreiro de Umbanda. Tá? Então, é ali que a energia chega no terreiro, né? E ela sai pelas laterais. Nós temos um caso muito interessante lá no TEL, que a gente estava trocando que as nossas firmezas lá, elas são sempre estabelecidas dentro do Congá de forma geométrica, né? Então, nós temos ali, normalmente, 3 realidades para cada vibração. Tá? Eu tenho o próton, que é o positivo, eu tenho o elétron, que é o negativo, e eu tenho também o neutro, que é o fio terra, representado em Exu. Cada uma das vibrações, seja de orixás ou seja de falanges,
eu tenho o duplo e tenho também o neutro, que é o terceiro que tem que trabalhar também. Tá? E é exatamente no neutro que eu coloco a pedra relativa ou à falange ou ao orixá. Então, estávamos trocando lá os nossos assentamentos direitinho da casa. Daqui a pouco a gente escutou, pá! Entendeu? Um barulho muito forte vindo de dentro do gongá. E quando a gente reparou, não sei se vocês já viram, que a parte do congá, que é a parte de baixo, aquilo ali é um armário, esqueci até o nome daquelas portas, né? Aquelas portas que... acho que é veneziano o nome daquilo, nem me lembro bem, né? Por quê? Porque tem que haver uma ventilação ali dentro, né? Então a gente tem sempre... E aí a gente viu que a água, depois que, assim que estourou o copo, a gente viu que a água começou a escorrer por ali. Quando nós fomos ver, era o copo de uma das vibrações que estava ali disposta, entendeu? Então, eu quero só mostrar para vocês que realmente é para isso que existem as firmezas, entendeu? Muitas vezes elas atuam dessa forma, entendeu? E aí nós tivemos que trocar tudo, limpar novamente, tal, e recolocar no lugar. Agora, vai entender por que o copo estourou, né? Então, e logo o copo onde estava a pedra, que é exatamente simbolizada em Exu. Então, é isso aí. Pula para o próximo, Letícia, por favor. Falar um pouquinho da defumação. Deixa eu ver que horas são aqui. A defumação, ela dá tempo, sim. A defumação ela é utilizada desde a mais remota antiguidade por vários povos e por filosofias religiosas, entre as quais egípcios, sumérios, babilônios, hindus, budistas, gregos, romanos, judeus, católicos e até alguns segmentos protestantes. Tem os irmãos aqui do Pare de Sofrer, você passa ali na frente, eles estão defumando tudo. Estão lá dentro, sentando mal na nossa religião, entendeu? Mas com arruda, guiné, defumando. Só falta distribuir ficha para os caboclos chegar em terra. Não é mole, não. Mas está tudo bem, a gente vai quebrar o galho deles, né? Pula para o próximo slide, Letícia. E aí, a função da defumação é romper o campo magnético, porventura bloqueado, através de determinadas ervas. Entendam bem, o carvão vegetal, tá, gente? Existem duas formas, o carvão vegetal e o mineral. Mineral a gente trabalha apenas como um assentamento de Exu. Agora, o vegetal, ele cumpre a função em brasa de atrair a negatividade do ambiente e a erva que a gente coloca ali do defumador, ela é o que, vamos dizer assim, o que espalha exatamente a positividade. E aí, no próximo slide, eu vou ensinar para vocês como a gente faz para defumar, pode pular, o que a gente faz para defumar a nossa casa, que é muito importante, de vez em quando, a gente fazer um defumadorzinho, né, gente? Tá? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, eu preciso limpar a minha casa. Onde há negatividade, há sujeira. Então, eu tenho que manter o imóvel completamente limpo primeiro, primeira coisa. Acabou de limpar tudo? Então, o que você vai providenciar? Um copo com água, jornal e o teu defumador lá que você vai botar fogo nele. Tá? Como é que você bota fogo nele? Pega um chumaçozinho de algodão, molha ele com álcool, bota ele lá dentro do turíbulo e vem com carvão vegetal por cima. Mas não bota até em cima, não. Bota até mais ou menos a metade. Tá? Assim que o carvão estiver em brasa, prepara que tu vai gastar bastante o braço, aí o que você vai fazer? Se você vai fazer uma limpeza espiritual da sua casa, você vai utilizar o incenso, meu pai, daqui a pouco eu vou me lembrar o nome. Incenso de igreja, incenso em grãos. Incenso em É o grãos. importado, pai?
Exatamente, o incenso importado. Se você chegar numa loja de Umbanda, de artigos religiosos, eu quero comprar incenso, eles vão te dar uma areia daquelas horrorosas. Então, você tem que comprar, peça incenso de igreja, ou então incenso importado. Ele é mais caro, mas é o que vem exatamente com as pedrinhas, né? O que vai acontecer? Você tem que fechar, não se defuma dentro de casa, áreas livres, a cobertura, onde é tudo livre, tudo aberto, não. A gente só defuma onde são os nossos cômodos, né? A sala, os quartos, a cozinha, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar todas as portas, todas as janelas, fecha tudo, tá? A gente vai pegar onde tem o banheiro, onde tem a cozinha, todas as bicas que tiverem, inclusive chuveiro, a gente vai abrir um pouquinho. Não é abrir muito, não. Vai abrir um pouquinho, para a água ficar escorrendo. É o grande símbolo, tá, da limpeza, é o elemento água. Então, muito bem. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele copo com água que eu falei no começo, você vai botar ele, vamos supor que a tua porta, o porta da sua casa, ficou aqui, você vai botar ele do lado de fora da tua casa. Na frente da porta, do lado de fora da tua casa. Da porta principal de entrada e saída da sua casa. Aí você bota o copo com água ali. O que você vai fazer? No momento que você está pretendendo fazer um defumador para a linha espiritual, objetivo espiritual, você vai pegar do fundo da sua casa, cada um dos cômodos, até essa porta principal. Deu para vocês entenderem? Do fundo da casa, cada um dos cômodos, até a porta principal. Depois que chegou na porta principal, você vai para o lado de fora da porta, vai pegar aquele copo com água e vai derramar em cima do carvão em brasa para poder apagar. Assim que apagou, você bota isso no jornal, dentro de uma bolsa, deixa do lado de fora de casa. Quando você for à rua, você pega apenas o carvão, bota ali no pé de uma árvore, só diz assim, está entregue. Aí volta para casa e pode abrir tudo, abre janela, abre porta, deixa aquela fumaça sair, sabendo que a vizinha do lado, a de trás, que é evangélica, vai dizer, ih, olha o fedor aí de defumador, isso aí é coisa do diabo, isso aí é macumbeiro, entendeu? Então te prepara para ouvir essas coisas, tá? Com certeza absoluta, mas eu não estou nem aí. Tem gente que se preocupa com isso, eu não me preocupo, não. Falem mal, mas falem de mim, que assim eu estou em evidência, sem problema nenhum, tá? Muito bem, essa é a forma de defumar espiritual. Agora, pula para o próximo slide, Letícia, por favor. Agora, eu vou explicar como eu vou fazer a defumação buscando um aspecto comercial para a minha loja, para o meu escritório, para o lugar onde eu ganho meu dinheirinho para o meu sustento, não é isso? Então, vamos lá. Mesmo esquema. Turíbulo, carvão, o chumaçozinho de algodão com álcool, mesma coisa. Acender e tal. Fechar portas e janelas. Abrir lá as bicas que eu falei também, representando o descarrego. Agora, muda os grãos que vocês vão botar, vai tirar o incenso, não vai colocar o incenso, vai colocar, por exemplo, o cravo da Índia, que ele é muito importante. Sabe aquele cravinho que a gente bota no cuscuz? Aquele cravo da Índia você vai botar ali para fazer o defumador, entendeu? É o atrativo de bons negócios, tá? Prosperidade, etc. Só que aí o que eu vou fazer? Se eu estou fazendo um defumador de uma parte financeira, profissional, material, o que eu vou fazer? No espiritual, dentro da minha casa, eu comecei do fundo para a porta principal, não foi isso, gente? Esse agora eu vou fazer o contrário, porque eu quero que entre dinheiro ali. Então, eu vou fazer da porta principal para o fundo dos meus aposentos ali do trabalho, defumando tudo, da porta até o... Depois, o procedimento também é botar o copo de água do lado de fora, acabou de defumar tudo, mesma coisa. Vira o copo com água,
bota lá no jornal, quando for na rua, no pé de uma árvore, dizendo que está entregue, abre as janelas e tal, entendeu? Que aí os vizinhos do escritório do lado da loja vão saber logo que você é do babado, entendeu como é o negócio? Com certeza absoluta. E, se Deus quiser, as coisas começam a caminhar bem. Qual é a dúvida em relação ao defumador? Todo mundo já está querendo fazer defumador, mas tem aquele problema da vizinha, que é evangélica, que não vai com a minha cara, que vai sentir o cheiro do defumador, não sei o quê, entendeu? Fala para mim, Ana, a defumação é amanhã? Vai deixar a fumaça entrar aí amanhã? Tem aquele samba do Martim da Vila, não tem? Deixa a fumaça entrar, deixa a fumaça entrar na casa. Anotei tudo aqui, ó. Anotou tudo aí? Eu estou pensando que eu vou lá buscar o cravo. Que beleza, hein? Tá vendo só? Muito bom, muito bom, muito bom. O teu espaço holístico é aonde, Ana? É na Pavuna. Na Pavuna, né? Então, É perto do metrô. depois você tinha que fazer um flyer bonito aí, não sei se você sabe fazer flyer. Quem não souber fazer um flyer bonito para divulgar o seu negócio, olha eu fazendo a propaganda dela aí. Fala com a Letícia, que é uma grande artista disso, uma profissional disso. Ela faz uns flyerzinhos baratinho, entendeu? Ah, tá. Sendo aluna do curso São Fronteiras, tem direito a desconto, não tem, Letícia? Com certeza, gente. Só falar comigo. Tamo junto, Letícia. Estou batendo o tambor da Letícia aí, gente. Entendeu? Então, faz um flyerzinho bonitinho, aí manda para o pai Luiz Fernando, que conhece macumbeiro até a terceira dimensão, entendeu? Nossa! Aí ó, vamos lá no espaço holístico lá da Ana Cláudia. Cláudia, você tem aí o que também, Cláudia? É terreiro de Umbanda aí também, igual a Ana, não? Dela é um apartamento, né? É? Mas aí o couro come também? Não, eu não ligo para essa coisa de vizinho, não. Eu sou cercada de evangélico também, aqui, né? Acho que eu sou a única macumbeira aqui desse lado. Vixe, Maria. Mas o problema para mim nem é esse. A grande questão para mim na Umbanda é que eu fico sempre assim, como despachar as coisas, fazer corretamente, porque quem mora numa casa, eu acho que é mais fácil, tem que despachar numa árvore. Pô, agora com pandemia eu só estou saindo para ir ao mercado. Aí eu fico sem graça, eu vou lá na árvore, todo mundo me olhando, eu não gosto, entendeu? Né? Eu gosto de fazer minhas coisas assim discretamente. Eu falei, e agora? Aí tudo para mim é um dilema na hora de ter que despachar as coisas. Eu falei, não é para jogar direto na lixeira. Aí, às vezes, para não fazer errado, eu acabo não fazendo. Sei. Eu vou te ser sincero, depois que eu fui obrigado a despachar um terreiro inteiro, vocês ouviram a história que eu contei da minha avó, não viu? Depois que eu fui obrigado a despachar um terreiro inteiro, pode olhar para mim à vontade, gente. Não é brincadeira, não. Não é mãe, não. Entendeu? Aqui no prédio, então, Dona Flávia, aqui uma vez por semana, quando nós estamos trocando tudo aqui, Jesus, mas é cheiro de defumador aqui até dizer chega. Nós só estamos morando aqui desde novembro do ano passado para cá, né? A gente vai passando assim pelos corredores, o pessoal vai olhando a gente de lado, assim, entendeu? Só fico pensando assim, gente está me olhando assim, mas não paga minhas contas, não, pode ter certeza. Não paga mesmo, entendeu? Então, sabe aquela música no Tô Nem Aí? Sabe, conhece aquela música? Tô Nem Aí? Não esquenta a cabeça, não. E aí, quem é que está mais ali além de vocês, hein? A gente mexer um pouquinho. Quem é que está alerta? Rodrigo, eu não sei se já dormiu. Margarete está aí, está presente, Margarete? Tá não, Margarete também. Eu estou aqui, pai. Estou prestando atenção. Quem? Rodrigo está aí? Estou tá aqui, estou ligado. Tá cozinhando? Inclusive, até eu ia fazer uma pergunta / comentário. Faça. Você estava falando nessa parte da defumação, você estava falando do incenso importado, né? Desse que vem em bolinhas, né? E aquelas pessoas que passam incenso, pegam esses incensos de varetinha que a gente compra aí em lojas de produtos naturais, no supermercado, até em banca de jornal tem. Pega o incenso de varetinha lá, rosa branca, paz. Aí
acende o incenso e passa pela casa. Ou então tem N tipos de incensos com N objetivos. O que você acha sobre isso? Olha, eu estou muito à vontade para falar sobre isso. Sabe por causa de quê? Porque, para quem não sabe, a minha avó carnal, mãe da minha mãe, já falei que ela foi, né, dirigente Umbanda durante 60 anos. E quando ela trabalhava, sabe o que minha avó fazia, gente? Minha avó era gerente de uma loja que existia ali na Praça João Pessoa. Vocês sabem onde é a Praça João Pessoa? É o cruzamento entre a Avenida Gomes Freire e a Avenida Mendes Sá, ali no centro da cidade. Aquele cruzamento que tem ali, né? Do lado esquerdo tinha um Bazar Oxóssi, que se chamava, Bazar Oxóssi. A minha avó era gerente ali daquela loja. E essa loja, ela produzia, não era o incenso em varetinha, que na época ainda não tinha, era aquele incenso de pirâmide, que até hoje tem. Vocês conhecem aquele incensozinho de pirâmide? Sim, eu já vi. Aquele incenso de pirâmide, ele tem abre caminho, mal olhado, pega homem, tira homem, bota mulher, tira mulher, mata a sogra, mata não sei quem, tem para todos os gostos ali, entendeu? Então, o que eu pequenininho na loja lá da minha avó eu via? Aquilo era fabricado dentro de uma máquina, eles tinham uma máquina ali que eles fabricavam na parte de trás. Então, eles preparavam aquilo ali já, vamos dizer assim, em série, né? Então, já vinha tudo cortadinho pela máquina direitinho, e eles pegavam aquilo e iam botando dentro das caixas. Um era para abrir caminho, outro era para pegar homem, outro era para pegar mulher, não sei o quê, papapá. Mas botava tudo dentro da caixa, não sei se era para abrir caminho, se era fechar caminho. Fechar caminho. Está entendendo? Era colocar tudo dentro da caixa e vamos embora e vendido como tal, entendeu? Então, esses incensos de varetinha, eu vou te ser assim, muito sincero, filhão, de alguns eu até gosto do aroma. Você quer ver, por exemplo? A dona Flávia sabe dizer qual é a marca dele. A gente, uma vez por ano, a gente vai a Búzios. Vocês conhecem a Rua das Pedras, lá em Búzios, né? Sim, eu conheço. Tem uma loja ali, esotérica, que é de um senhor. Quem é que está fazendo esse sinal aí, Ana? É o JC? Júlio César? Quem é que pintou aí? Quem é ela, Ana? Apresenta para nós. Vem aqui de volta. Essa é minha moça. Que legal. É curiosa, gosta de assistir às aulas. É mesmo? Como é o nome dela? Está sendo doutrinada. Como é o nome dela? Colecionador de saberes. Colecionador de saberes. Fala mais alto. Colecionador de saberes. Sim, mas como é teu nome? Tamires. Colecionador de saberes. Tamires. Colecionadora de saberes. Tamires. Agora chegou legal. Seja bem-vinda, Tamires. Seja bem-vinda. Então, a gente compra nessa loja lá na Rua das Pedras, um senhor tem uma casa espiritualista lá, maravilhosa, gente. É um incenso assim, sabe aquele incenso que... Porque também tem uma coisa, né? Os odores, eles são importantes. Os odores são importantes. O odor, ele produz um efeito magístico dentro de você. Tem determinados odores que você não se coaduna e tem outros que você se sintoniza. Isso é bem natural, bem normal acontecer, entendeu? Agora, acho que defumação propriamente dito é um outro procedimento, não é aquele incenso, sim. Que a defumação, ela tem essa função que eu falei para vocês. O carvão em brasa, ele tem uma propriedade. Qual é a propriedade? Atrair a negatividade. E aí, o elemento que você vai botar ali, se é o incenso para uma parte espiritual, ou o cravo da Índia para uma parte comercial, né? Aí ele, com certeza, tem uma outra abordagem, com certeza absoluta. Tá? Até o que o senhor falou aí, por exemplo, no meu caso, quando eu sinto o cheiro do defumador, do incenso de rosas amarelas, sim, a minha mente já vai diretamente para o povo cigano. Então, sim, é uma forma que eu tenho, por exemplo, se eu quero
vibrar com o povo cigano e tal, eu acendo incenso amarelo, que isso me facilita como um instrumento de conexão com o espiritual, nesse caso, com o povo cigano. Você sabe uma coisa? Quando eu sinto um cheiro de uma varetinha dessa, como é que se diz? Que se coaduna com a minha vibração, comigo e tal, sabe o que eu sinto dentro de mim? Eu sinto dentro de mim que eu sou, aquele odor está me dizendo que eu sou daquele babado ali, entendeu? Eu sou daquele métier, vamos assim dizer, entendeu? Então, alguns deles eu gosto. Agora tem uns outros aí que, pelo amor de Deus, fedorento para dedéu, entendeu? Não rola, não. Era isso, pai. Gente, mais alguma dúvida? Falem agora ou se calem eternamente. Não ouvi ainda a voz da Mônica hoje, não ouvi a voz da Margarete. Margarete botou só a foto dela ali, a Margarete e a Mônica, só para dizer que estão na... Não ouvi a foto dela. A Sônia também quer falar. Fala, Sônia. Tudo bem, minha irmã? Diga lá. Sônia, tem que liberar o teu som, eu não estou te ouvindo, não. Pronto, já liberei. Em relação aos incensos, eu gosto muito, não de todos, mas eu sempre uso em casa. Para qualquer coisa, até para estar em casa. Mas me falaram que, para efeito espiritual, magístico, o ideal é que se acenda concomitantemente 3. O que o senhor diria sobre isso? Olha, eu vou te ser sincero, Sônia, eu desconheço isso. Não sei qual é a fundamentação. Porque a pessoa... Ó, falei de incenso, olha o cheiro. Olha o cheiro do incenso da Ana, gente. Aqui, está chegando aqui, ó, com certeza, entendeu? Rodrigo! Oi? Cadê o Rodrigo? Rodrigo! Oi, tô aqui. Se eu mostrar isso para o Rodrigo, ele vai incorporar. Olha aqui, Rodrigo. Ai, meu... Oi, gente! A Rosa Vermelha. Não, lê aí. Vladimir. Rodrigo, esse é maravilhoso! Vocês querem que eu vá aqui na sala? Vocês querem que eu vá aqui na sala perguntar à dona Flávia a marca do incenso que ela usa lá no TEL, que é uma coisa assim, da gente subir parede de costa? Você me dá um minutinho para eu perguntar para ela? Me dá um minutinho? Claro, pai. Um minuto Claro. só. Mas ó, pega uma caneta e um papel para vocês escreverem o nome. Tá? Espera aí, só um minutinho. Tá sentindo o cheirinho aí, Rodrigo? Eu adoro. Eu tenho uma história grande com o Vladimir. Entendeu? Vladimir faz parte da minha iniciação na Umbanda. Lá já há 14 anos atrás. Me conectei aí a você, viu? Minha mente foi longe, você não tem noção. Obrigado, gratidão. Peguei. Eu adoro esses incensos assim, exatamente até para aromatizar o ambiente, né? Como a própria Sônia falou. Eu acho que esses incensos, claro que tem alguns que não são muito legais, tem uns que realmente eu não gosto. Mas, por exemplo, o de rosa amarela eu gosto muito, o de rosa branca eu acho muito gostoso. Enfim, o de eucalipto, por exemplo, eu acendo de eucalipto, eu me sinto na sauna. Exatamente por causa do aroma. Então, mas, por exemplo, eu me sinto na sauna, mas como eu fiz a ligação do incenso de eucalipto com os caboclos, acaba que apesar de eu ainda ter aquele vestígio de me sentir na sauna, eu já me ligo com os caboclos. Então, isso, para mim, é um facilitador, né? Até para mentalmente eu poder entrar naquela vibe, naquela sintonia. Então, é assim que eu faço, por exemplo, já com incenso de rosa vermelha,
é batata eu fazer essa ligação com a pombagira com a qual eu trabalho. Entendeu? Então, eu acendo esse incenso vermelho, eu já penso nela, direto. Vamos lá. Está todo mundo com papel e caneta? A dona Flávia ela não faz por pouco. Ela só faz logo por muito. Primeiro, aquele incenso que eu falei para vocês, que a gente encontrou lá em Búzios, ela disse que já achou aqui. Vê se dá para vocês verem pelo nome. Vê se dá para anotar o nome aí. Ó. Ah, conheço. Conheço. Baunilha. Oi? É baunilha. Vanilla é baunilha. E essa marca eu já vi em lojas aqui no Rio para vender. Pois é. Esse aqui foi o que a gente compra em Búzios, que é uma coisa assim, não há palavras para descrever o que é, de tão maravilhoso que ele é. Esse é o primeiro que ela mandou. Esse é o de Búzios. Outro que ela compra aqui, o terceiro é o melhor deles, mas outro que ela compra aqui, que ela gosta muito também, é esse outro aqui, ó. E eu acho que eu tenho... Ah, não, já tive esse. Yatra. Tá? Esse é muito bom. Agora... Mas esse é bem importado. Esse. Pois é. Tchan, 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 tchan. Agora vocês vão conhecer qual é o incenso que é maravilhoso, que dá aquele cheirinho delicioso na sala de tratamento espiritual lá do Templo Estrela do Oriente, que é o único incenso que entra lá, que a dona Flávia trabalha. O fabricante chama-se BIC, B-I-C, BIC, olha aqui, ó, BIC, e é esse aqui, ó, de alfazema, BIC de alfazema. Esse é o que ela trabalha lá na sala do Oriente. Só bota esse lá. Entendeu? Qualquer coisa fora isso é sujeito a chuvas e trovoadas. Tá entendido, pessoal? Entendido, pai. Entendido. Então, vamos aproveitar que estamos em cima da hora. Vamos agradecer a Deus. Hoje, quem vai fazer o nosso... Deixa eu ver quem é que vai fazer a nossa prece hoje. Quem é que está precisando fazer a nossa prece hoje? Eu acho que é a nossa irmã Cláudia. Cláudia, faz a prece de hoje, minha irmã, por favor. Cláudia está nos ouvindo bem? Cadê a Cláudia? Agora. Isso. Faz a nossa prece de hoje, por favor. Amado Pai Oxalá, nós agradecemos esse momento de aprendizado, de convívio, e ele possa render muitos frutos ainda, que ele possa trazer ainda mais aprendizado para todos nós. Agradecemos aos nossos guias, nossos mentores, por essa noite. Enfim, que tudo isso seja aprimorado, que todo esse aprendizado seja aprimorado para o bem. Sim, seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado, minha irmã Cláudia. Muito obrigado mesmo. E como sempre fazemos no final das nossas atividades, lá no Templo Estrela do Oriente, vamos para o hino da Casa da Cabocla Jurema da Praia. Olha a estrela do Oriente, que no céu brilhou, e o seu brilho foi tão intenso que a terra iluminou. Estrela que guiou os 3 reis magos, mostrando para o mundo Salvador. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Que a luz celestial, devidamente representada na nossa mãe espiritual, Cabocla Jurema da Praia,
possa abençoar cada um de vocês, meus irmãos, permitindo uma semana muito positiva, de muita luz, muito equilíbrio, que os nossos grandes amigos em evolução, Exus e Pombageiras, possam tomar conta da nossa porteira e que principalmente estejam de mãos dadas conosco pelas encruzilhadas da vida. Salve a força de Exu e Pombagira. Para vocês que ficam, o meu beijo carinhoso, o meu beijo fraternal. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado por tudo. Obrigado. Boa noite a Obrigado, todos. Boa Ana. noite, pai. Obrigado. Benção. Boa noite. Obrigado, Margarete. Obrigado, Letícia. Beijos. Olha aqui, ó. Que Boa Beijo, noite beijo, para todo gente. Tchau, tchau. mundo. beijo. Valeu, Moniquinha. Beijo para todos. Fiquem com Deus, Tchau, tá? tchau. Fique com Deus. Boa noite, Com essa pai. cara de sem vergonha, hein? Boa noite a todos. Boa noite, gente. Deus aí. Tudo de bom. Tchau. Esse Que cara, bonitinho. esse cara, Letícia. É meu cachorrinho. Tá assistindo a aula. Tchau. Ah, fiquem com Deus. Tchau. Tudo bom.